Abramos as nossas Bíblias, Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11 até o versículo 19. Vamos colocar de pé para nós ouvirmos a palavra de Deus. Ouça com atenção. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados, hoje nós vamos ouvir a respeito dos ensinos de um ex-leproso. Queridos, nós sabemos que a palavra de Deus é rica, é poderosa. O Senhor sempre tem um ensinamento poderoso para a nossa vida. Todas as vezes que queremos ouvir do Eterno, o Senhor fala conosco. E hoje o Senhor há de falar através desse leproso que entendeu a mensagem de Cristo, compreendeu o milagre do Eterno e ensinou-nos lições poderosas, lições maravilhosas que é possível colocarmos em prática em nosso dia a dia, mesmo que não sejamos leprosos, nem tampouco curados da lepra. Mas quando nós observamos os ensinamentos deste homem, certamente vamos crescer no conhecimento. Vamos crescer no conhecimento do Senhor e vamos nos aproximar do Mestre, porque Deus quer fazer coisas grandiosas na vida daqueles que creem. O texto chama-nos a atenção para 10 leprosos. Eram 10. A lepra naquela época, na época de Cristo Jesus, se hoje é complicada, 2000 anos atrás, muito pior era. As pessoas eram isoladas do convívio familiar, do convívio social. Eles eram, de certa forma, amontoados numa vila onde só havia leprosos. E eis que ficaram sabendo que o Messias passaria por ali. O Messias passaria, a fama de Jesus o antecedeu. Ficaram sabendo que Jesus, aquele que poderia curá-los, haveria de passar por aquele lugar. E eles foram ao encontro, foram a um lugar onde poderiam falar com Cristo, não poderiam aproximar-se do Senhor, tocar no Senhor, porque eles eram proibidos pela religião de fazê-lo. No entanto, poderiam falar. E eles gritaram pela misericórdia de Deus, gritaram pela misericórdia. Versículo 13. Ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Amados, muitas vezes nós precisamos entender a necessidade de gritarmos para o Senhor, de falarmos com o Todo-Poderoso, para que Ele venha em nosso socorro, para que Ele possa agir na nossa existência, para que Ele possa mover de uma forma favorável no meio das nossas dificuldades, trazendo esperança ao nosso coração, alegria à nossa existência, trazendo a paz que nós precisamos. Irmãos, esses homens não tinham esperança na vida deles. A lepra era incurável, altamente contagiosa. Deixava aqueles que a possuíam impuros, não podiam conviver no meio da sociedade. Estavam condenados a uma vida longe de todos, no meio de outros com a mesma doença. Era uma situação triste, lamentável, mas alguns tiveram a sábia ideia de gritar pelo socorro de Cristo.
Talvez você esteja no meio de uma dificuldade, no meio de um problema que seja semelhante à lepra. Não te afasta da sociedade, porém tem te afastado da presença de Deus, tem limitado o teu caminhar com o Senhor. É o momento certo de você voltar-se para o Criador, você gritar para Jesus: Jesus, ó Mestre, tens misericórdia de nós, tem misericórdia da minha vida, porque o Senhor há de ouvi-los. O Senhor sempre nos ouve quando o nosso coração é quebrantado. O Senhor nos ouve e Ele tem prazer em nos abençoar. E quando esses homens receberam a cura, eles foram levados à presença do sacerdote. E ao chegarem ali, foi constatado que eles estavam limpos. O interessante é que Jesus não os chamou, colocou diante deles, orou por um, passou óleo, enfim, fez qualquer outra coisa, apenas disse: vá, apresentem-se ao sacerdote. Veja como são as coisas. Nós muitas vezes queremos que o Senhor nos coloque no colo, nos balance, não é assim? Nós queremos que algo estranho aconteça com a gente, que um fogo queime nosso interior, que nós sintamos as nossas mãos quentes. Só assim é o mover do Eterno. Só dessa forma Jesus está movendo com esses leprosos. O Senhor nem mesmo declarou cura sobre eles, apenas disse-lhes: vai até os sacerdotes, apresentem-se. E quando eles caminhavam em direção, foi necessário coragem, porque eles estavam quebrando aquilo que a religião falava: não saia daqui, vocês não podem chegar até a cidade. Mas quando eles ouviram a voz de Cristo, eles, tomados por uma coragem, tomados pela fé, andaram em direção ao sacerdócio. E certamente no meio daquela caminhada, a cada passo, o seu corpo era recomposto, a sua pele era sarada. Estavam andando e a cura acontecendo nas suas vidas. E quando chegaram diante do sacerdote, foram recebidos, porque já não havia nenhuma enfermidade. Esse é o Deus poderoso, é o Deus que muda a sorte daqueles que creem. E um desses leprosos amados lembrou-se de Cristo. Os outros 9 receberam a cura, foram para suas casas, para o meio das suas famílias, estavam felizes, porém não lembraram-se de Cristo. Mas um destes entendeu que Jesus não apenas curava o corpo, mas também a alma. E é isso que nós precisamos entender, que o nosso Senhor cura o nosso corpo, cura a nossa alma. E Ele ensinou-nos fundamentos preciosos para a nossa vida. E se nós colocarmos esses fundamentos, essas bases em prática, certamente veremos a glória do Eterno também na nossa vida. E o primeiro ensino do leproso está no versículo 14. Ouça: ao vê-los, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Irmãos, o primeiro ensinamento do ex-leproso é preciso obediência à palavra de Jesus. Nós temos que aprender a obedecer à palavra de Cristo. Se esses leprosos chegassem a uma conclusão ali, numa conversa entre eles: mas ele não fez nada, não vamos de forma alguma, deveria ter orado pela gente, tocado em nós, enfim. Se eles tivessem agido assim, certamente teriam perdido a bênção. Mas o que foi que eles fizeram? Apenas creram e obedeceram. Obediência à palavra de Deus. A obediência é algo necessário na nossa existência. Deus quer que sejamos obedientes. Nós precisamos, amados, fazer que a verdade do Eterno seja uma verdade na nossa vida e vivermos por ela. Nós não podemos, de forma alguma, deixar a palavra do Senhor em segundo plano.
deixar a palavra de Deus em segundo plano. Se aqueles leprosos amados tivessem chegado a uma conclusão, vamos morrer assim, não tem esperança para nós, não tem jeito, esse Senhor, esse Mestre apenas falou de longe para nós, mas se não tivessem dado passos de fé, se não tivessem obedecido à ordem de Cristo, certamente teriam perdido a bênção. Quantas vezes você perde a bênção de Cristo, perde a bênção de Deus na tua vida, porque não tens obedecido o Senhor. O Senhor diz para você, faça dessa forma, e você diz, não, eu vou fazer desse jeito. O Senhor diz, faça assim. Não, farei dessa forma, porque é melhor para mim assim. Eu entendo que Jesus é misericordioso, Jesus é bondoso, e Ele entende que eu não posso agir assim, mas Ele pode agir segundo a minha vontade. Irmãos, nós não estamos aqui para que o Senhor faça a nossa vontade, mas para fazermos a vontade de Deus. Seja obediente à palavra de Cristo e verás a glória do Senhor. Esse leproso, ele foi obediente. Na verdade, os 10 foram obedientes. Ele foi obediente. Ele obedeceu a palavra. Ele não questionou a palavra do Senhor. Amém? Primeiro ensinamento, obediência, entre aspas, cega a Jesus. Jamais questione ao Senhor, apenas obedeça. Obedecer é melhor. Oh, glórias! Obedecer é melhor. Segundo ensinamento do ex-leproso, é preciso voltar. É preciso voltar. Não apenas obedecer, mas muitas vezes é preciso voltar à presença de Jesus. Nós temos um problema sério nessa volta à presença de Jesus. Problema sério. Lucas capítulo 17, versículo 15, ouça o que diz a palavra. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Apenas a primeira parte. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Irmãos, você quantas vezes tem pedido a bênção a Deus? Quantas vezes, queridos, nós chegamos diante do Senhor e pedimos uma bênção? Senhor, eu preciso disso, me abençoa, Senhor. Oh Deus, abra as portas do céu. Deus, faça isto em meu favor. Deus, age em meu favor. Senhor, faz alguma coisa por mim. E o Senhor move na sua grande misericórdia, move de forma favorável. Muitos fazem como os 9, passam por caminhos diferentes, não voltam ao encontro de Jesus. Este ex-leproso, ele voltou ao encontro do Eterno. Ele não mostrou-se ingrato, mas o Senhor havia o curado. O Senhor havia feito um grande milagre na sua vida, e ele veio, e ele mostrou que era uma nova pessoa, porque o Senhor havia não apenas curado o seu corpo, mas também curado a sua alma. Ali havia uma conversão genuína. E somente os convertidos verdadeiramente no Senhor voltam à sua presença. Voltam à sua presença. Amados, nós temos que aprender a pedir, mas voltarmos à presença do Senhor. E o que nós muitas vezes não fazemos é isso, porque queremos apenas a bênção. E quando Deus nos abençoa, nós escolhemos, a exemplo dos 9 ex-leprosos, caminhos que nos distanciam da presença do Senhor. Já tenho a bênção. Já tenho a bênção. O Senhor me abençoou com a casa. O Senhor me abençoou com o carro. O Senhor me abençoou com o trabalho. Me abençoou com uma família. Me abençoou com filhos. O Senhor me abençoou com o tempo bom. O Senhor me abençoou com isso. Me abençoou com aquilo. Esquecem do Senhor. O coração torna-se ingrato. E o Eterno pode pesar a mão. É preciso, amados, aprendermos que a nossa vida necessita ser movida por um coração sensível e grato ao Senhor, pelas suas grandes verdades, pelo seu grande milagre para conosco. Quantas vezes nós temos perdido isso de vista, não é verdade?
Já aconteceu isso contigo? Pediu uma bênção a Deus. Quando Deus deu-lhe a bênção, virou as costas para ele. Ah, mas pastor, nunca virei as costas para o Senhor. Não? Será? Medita. Veja o teu fervor antes da bênção. Os leprosos gritavam: "Ô mestre, mestre, ô mestre!" Eram gritos fervorosos. 9 deles calaram-se. Já não tinha mais fervor, porque receberam o que queriam. Nós não podemos agir assim. Não é o caminho certo. Amém? Terceiro ensinamento do ex-leproso: glorifique o nome de Deus. Glorifique o nome de Deus. Lucas capítulo 17, versículo 15. Voltou dando glória a Deus em voz alta. Voltou dando glória a Deus em alta voz. Irmãos, você já notou que nós temos vergonha de glorificar o Senhor? Não é verdade? Nós temos vergonha de glorificar o Senhor. Esse leproso, ele viu quão grande foi, tão maravilhosa foi a ação de Jesus, o milagre que Cristo operou na sua vida, que ele entendeu que não era possível ter vergonha de nada, mas sim que era necessário glorificar o nome do Todo-Poderoso. E diz a palavra que ele voltou dando glórias a Deus em alta voz. Amados, nós temos que ter como foco de vida glorificar o Senhor. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus nos tempos bons, glorifique a Deus nos tempos difíceis, glorifique a Deus quando chove, glorifique a Deus quando não chove, glorifique a Deus quando tem alimento, quando não tem, porque é Deus que cuida de você, é Deus que tem zelo para com a tua vida. É o Senhor que sempre há de guardá-lo e protegê-lo. O ex-leproso, esse homem corajoso, voltou glorificando o Criador, porque ele não guardou para si a bênção, não guardou, mas ele viu e ele entendeu o grande milagre que Deus operou, o grande milagre que ele recebeu na sua vida. E nós, amados, recebemos o milagre do Senhor. Dia desses eu perguntei quem já recebeu um milagre nesta casa. Creio que todos aqui, de uma forma ou outra, já recebeu um milagre de Deus na sua vida. Já recebeu, com certeza. Mas, quantos já testemunhou da grandeza do Senhor? Quantos já testemunhou da grandeza do Todo-Poderoso? Quantos já abriu a sua boca e já falou: olha, Deus fez isso comigo, Deus agiu assim na minha existência, eu estava desta forma e Deus veio, eu estava assim e o Senhor moveu, eu precisava disso e Deus fez acontecer, o Senhor moveu de forma favorável, o Senhor me amou, o Senhor fez o milagre acontecer na minha vida. Nós guardamos as bênçãos para nós. Não testemunhamos da grandeza do Senhor para os nossos. Nós não testemunhamos, amado. Nós precisamos aprender com esse leproso a darmos glórias, a testemunharmos pelo grande mover de Deus, pelo grande agir do Senhor. Nós temos que entender essa verdade. Glorifique a Deus. Não tenha vergonha de glorificar o Senhor. Amém? Não tenha vergonha de glorificar a Deus. Não tenha vergonha de abrir a tua boca e falar glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Exaltado seja o Criador. Não tenha vergonha do Senhor. Não tenha vergonha do Senhor. Quando há comícios e você é partidário de um dos candidatos, você, além de gritar o nome do camarada, você aplaude, você alegra-se com ele. Mas quando é com Deus, temos vergonha. Temos vergonha. Mas não é assim que Deus quer, amados. O Senhor quer que você seja alguém que mostre a glória do eterno na tua vida.
Não guarde para si o milagre que Deus faz no teu viver. Esse ex-leproso não guardou para si. Amém? Primeiro ensinamento do ex-leproso: obediência à palavra. Oh, glórias! Obediência à palavra. Segundo ensinamento: é preciso voltar. Recebeu a bênção? Volte. Volte para o Senhor. Terceiro ensinamento: glorifique o nome de Jesus. Amém? Amém? Glorifique o nome de Jesus. Oh, glórias! Quarto ensinamento: reconheça a grandeza de Deus. Reconheça a grandeza de Deus. Lucas 17, versículo 16, primeira parte. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Irmãos, esse ato de prostrar-se diante dos pés de Cristo indicava rebaixamento, humildade, que ele não era ninguém, que ele era inferior. Eis o porquê que ele chegou diante do mestre e prostrou-se aos pés de Cristo, porque ele reconheceu a grandeza daquele que estava diante dele. Ele reconheceu a grandeza de Jesus. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele reconheceu que ali estava o Salvador, o Todo-Poderoso. Nós temos que aprender a reconhecer a grandeza do Senhor e vivermos essa verdade a cada instante, a cada minuto. Irmãos, nós temos que entender que se estamos vivos, é porque Deus nos preserva. É um milagre de Deus na nossa vida. Se você tem saúde, é Deus que age, é Deus que te dá saúde. Se você tem enfermidade, é porque o Senhor permitiu para que você seja provado. Mas se você for fiel, os leprosos receberam a cura. Não há nada que Jesus não possa fazer. O Senhor, Ele é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para tirar pessoas da cova. O Senhor é poderoso para curar leprosos. O Senhor é poderoso para abrir portas para o trabalho. O Senhor é poderoso para fazer coisas magníficas na vida daqueles que creem. O que falta muitas vezes é crer naquilo que Deus pode fazer por nós. É crer no Senhor. E quando nós reconhecemos a grandeza do Senhor, irmãos, nós vamos viver aos pés de Cristo todos os dias da nossa vida. Você já notou que nós temos uma tendência a sermos autossuficientes? Nós temos essa tendência. Quantas vezes nós achamos que merecemos, que Deus tem que fazer alguma coisa por mim, porque eu mereço. Na verdade, amados, nós estamos debaixo da grande misericórdia do Eterno. É o Senhor que é misericordioso, mas eu tenho que viver de uma forma a colocá-lo em lugar especial na minha vida. Jesus precisa estar no lugar mais precioso da minha existência. Nós temos que entender que devemos viver com o rosto prostrado diante do Senhor. Fazemos isso, irmãos? Mas como é que eu vou fazer isso, pastor? Vida de comunhão e submissão ao amado Jesus. É viver em comunhão. É entender que Jesus é mais importante. Que Jesus é superior. Que Jesus é tudo. Que não há nada que seja mais importante. O que é mais importante para você? O que é mais importante? Os 9 leprosos, certamente o mais importante para eles
foi a volta ao convívio da família e da sociedade. Quem sabe do templo, está no templo. Para este, o mais importante era reconhecer que Jesus era tudo na sua vida. E ele mostrou em atos e ações que Jesus era tudo na sua vida. Amados, vivamos esta verdade na nossa existência. Vivamos esta verdade, porque o Senhor tem muito para fazer na nossa vida. E o quinto ensinamento do ex-leproso: seja grato. Seja grato ao Senhor. Será que nós somos gratos a Deus? Será que somos gratos? Lucas 17, versículo 16, a segunda parte diz: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Irmãos, nós estamos mais para pessoas que exigem do que agradecem. Eu exijo que Deus abra as portas, que Deus me dê a libertação do meu cônjuge, a libertação disso ou daquilo, que o Senhor me cure, que o Senhor faça os céus cor-de-rosa para mim, que as águas nervosas acalmem-se. Nós somos pessoas que exigem pastos verdejantes. Nós exigimos tudo, quando na verdade devíamos apenas sermos gratos por tudo quanto Deus tem feito por nós. Veja se você pode enumerar, se você pode escrever num caderno as muitas bênçãos com as quais Deus tem abençoado o teu viver. Mas pastor, é porque você não me conhece. A minha vida é um caos. Eu vivo em meio a uma desgraça total. Há uma infelicidade completa. Na minha mesa não tem nada. Tudo dá errado para mim. Ô pastor, se cair um avião, vai cair em cima da minha casa. Porque eu sou tão miserável, tão azarado. É mais ou menos comum? É comum para a gente falarmos essas coisas, não é? Mas por que nós valorizamos tudo o que é ruim e esquecemos de enumerar tudo o que é bom? Porque nós não olhamos em meio às dificuldades. Se há dificuldades, as bênçãos são superiores às dificuldades. Se tens dificuldades, glorifique a Deus, porque você está vivo. E esta é a maior bênção que o homem pode ter na sua vida. Talvez o teu problema seja facilmente resolvível. Não seja um problema complicado. Mas você dá tanto valor ao teu problema. Você já o tem até como amigo íntimo. Oh, meu problema preferido. Oh, como é bom sofrer. Você acorda pela manhã, oh, que maldição, mais um dia de sofrimento. Amanhã, segundona, pior dia da semana, está chegando o pior dia da semana. Vê como nós somos negativos. Sabe o que é isto? Apagar o mover do Espírito de Deus na vida da gente. Nós apagamos o mover, porque nós não somos gratos pelos grandes milagres, pelo agir de Deus na nossa existência. Aprendamos a virar esse quadro. Vire essa página da tua vida. Não apenas vocês são suscetíveis a esses tipos de problemas. Vez ou outra eu também me pego no meio deles. Sim. Eu estou falando porque eu também me encontro muitas vezes assim. Se eu me encontro assim, certamente vocês também. Porque é comum a gente.
Vamos mudar essa situação? Ainda é tempo de mudar. E é preciso sermos gratos a Deus, porque o que o Senhor tem feito por nós supera em muito a todas as situações difíceis pelas quais nós passamos. No entanto, vemos que nessa história 9 leprosos, na verdade, ex-leprosos, não voltaram, não foram agradecidos ao amado Jesus. Este, porém, reconheceu, o seu coração foi tomado pela gratidão, porque ele entendeu que a sua vida estava perdida, que não havia solução para ele, que nada poderia mudar a sua história, que não havia uma forma plausível para alcançar um milagre, para alcançar uma cura, não existia, era totalmente fora da realidade, não havia a menor expectativa, a menor perspectiva de cura, não havia. Mas quando o mestre passou, eis que abriu-se o sol, oh glórias, descortinou o sol sobre eles. Não perderam a oportunidade, não perderam. Hoje, o sol do Senhor, o sol da justiça, está sobre as nossas vidas. E quantas vezes perdemos as oportunidades de experimentarmos o milagre do Senhor? Nós temos que mudar esse quadro e vivermos a verdade do Senhor. E a partir, amados, a partir do momento que nós recebemos do Senhor o milagre, reconhecemos a soberania do Todo-Poderoso, tenhamos um coração agradecido, um coração sensível, um coração vazio do orgulho, vazio da soberba, vazio de toda a obra da carne, um coração totalmente voltado para aquilo que o Senhor quer, para fazer a vontade do Eterno, para que vivamos o Senhor acima de todas as coisas. É esta a verdade de Deus para cada um de nós. Irmãos, são ensinamentos simples, porém profundos. Se nós os colocarmos em prática, a exemplo desse homem, vamos sair por aí pulando de alegria, glorificando o Senhor, porque Deus tem prazer em mover na nossa vida. Amém? Vivamos essa verdade do Eterno. Sejamos homens cheios do Espírito Santo de Deus. Ensinos de um ex-leproso. Ele era um ex-leproso. Você é um ex-leproso. Ou quem sabe, pode ser um ex-leproso. Entenda a lepra nesse aspecto como o pecado. O pecado que domina, que mata, e que não há uma solução a não ser Jesus Cristo. Só Jesus pode nos purificar do pecado. Aqueles leprosos, não existia outra forma. Só Jesus. Para nós, só Jesus. Amém? Veja, aprenda com ele. Seja obediente à palavra de Deus. Viva os princípios do Senhor. Não seja tímido em viver a vontade do Eterno, mas viva com todas as tuas forças. Quando o Eterno agir na tua vida, mostrar a sua glória, volte. Não seja ingrato, mas tenha um coração agradecido. Volte para a presença do Senhor. Terceiro ensinamento: glorifique o amado Jesus por tudo quanto Ele tem feito na tua vida. Glorifique o Senhor. Tenha uma palavra de louvor, de adoração. Tenha uma palavra de exaltação ao Todo-Poderoso. Glorifique ao Eterno. Quarto ensinamento: reconheça a grandeza de Deus. Reconheça a grandeza do Senhor. Viva essa grandeza, testemunhe dessa grandeza, testemunhe do milagre de Deus, do poder do Eterno, daquilo que Ele tem feito na tua vida. Não guarde para a sepultura aquilo que Deus faz na tua existência, mas leve para o teu próximo, para a tua família, para os colegas de trabalho, para onde quer que você vá. Fale de Cristo, do poder do Senhor. Nós temos que reconhecer a grandeza de Cristo. E o quinto ensinamento: seja grato, seja grato. Seja sempre grato ao Senhor
por tudo quanto Ele tem feito, mesmo que aparentemente não seja uma situação para agradecermos. Mas seja grato, porque é Deus que te mantém vivo. É o milagre do Senhor diariamente sobre a tua existência. Amém? É a mão do Senhor sobre a tua vida. E desta forma seremos completos diante do Eterno. É evidente, amados, que poderíamos citar outros tantos exemplos. Claro, poderíamos citar outros tantos exemplos. No entanto, estes 5 são suficientes para que nós possamos viver ainda mais uma vida próxima ao Senhor, uma vida completa com Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Amado Jesus, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida, para que nós possamos entender o Teu grande milagre, o Teu grande agir, que sejamos homens, mulheres, crianças, adolescentes, cheios do Teu Espírito, Senhor, para que em todas as nossas atitudes, Teu nome seja exaltado, Teu nome seja honrado, seja glorificado. Senhor, guarde no nosso coração, Pai, guarde essa palavra no nosso coração, para que nós possamos cada dia mais servi-lo e vivermos a Tua verdade, e isso com totalidade. Oh, meu Deus, age poderosamente, esse é meu clamor. Senhor, faz coisas novas, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1042.